Oi, oi, oi! Hoje eu tô aqui para falar de como que a gente, enquanto pais, cuidadores de crianças, a gente pode auxiliar os nossos filhos a desenvolverem habilidades que vão contribuir para eles serem adultos felizes. E hoje eu vou falar aqui de principalmente 4 habilidades: tomada de decisão, controle das emoções, empatia e autocompreensão. São as 4 habilidades que a gente vai abordar hoje e sempre levando em conta a máxima da disciplina. O que é disciplina? A gente já falou por aqui que a disciplina tem 2 grandes objetivos: o controle imediato de comportamento, que então é algo externo e a curto prazo, e o desenvolvimento de habilidades internas a longo prazo. Então hoje a gente vai falar aqui de estratégias e ações simples que podem ajudar os nossos filhos hoje a terem atitudes e reações melhores e com isso também ao mesmo tempo, usando a mesma estratégia, a desenvolver essas 4 habilidades para o futuro, que hoje a gente entende que são as habilidades internas, habilidades comportamentais e emocionais, que são as maiores responsáveis pelos adultos se sentirem que fazem sucesso, sentirem que estão expressando as suas potencialidades e, consequentemente, se sentirem adultos felizes. E como a minha máxima aqui é fazer com que as crianças de hoje não sejam os meus pacientes de amanhã, vamos lá! Vamos aqui de novo falar sobre ativar o cérebro do andar de cima. Se tu não está entendendo sobre o que eu estou falando, volta lá e vê os vídeos anteriores que eu explico de um jeito lúdico e bem divertido como o cérebro da criança e o nosso como adulto é formado. Então a gente vai falar hoje aqui de como ativar o cérebro do andar de cima, porque ele vai ser o responsável por dar o suporte para o cérebro do andar de baixo e com isso permitir uma maior inteligência, controle e regulação emocional. E eu vou falar aqui de situações do dia a dia, porque essa é a grande sacada. A vida segue, os desafios continuam, a rotina está posta e é justamente nessas experiências e oportunidades do dia a dia que a gente precisa fazer do limão uma limonada. A vida não para a gente educar os nossos filhos, para a gente disciplinar. E isso que é o bacana, é usar oportunidades que acontecem na vida de todas nós, do dia a dia, como oportunidades de disciplinar, corrigir comportamentos a curto prazo e desenvolver habilidades de longo prazo. Então, a primeira habilidade que eu vou falar aqui vai ser sobre as tomadas de decisões. Pensa, independente da idade que o teu filho tem, quantas coisas ele já é capaz de decidir por si só. E pensa agora quantas dessas coisas que ele é capaz de decidir por si só, tu está decidindo e escolhendo por ele. Provavelmente são muitas e tá tudo bem, porque esse é o nosso ímpeto, é quase que o nosso instinto como mãe. É poupar eles, é querer decidir por eles, é querer escolher por eles. Muitas vezes para proteger, sempre por amor e por a gente se colocar no lugar de que a gente tem maiores chances de fazer melhores escolhas por eles. Só que aqui não se trata de fazer as melhores escolhas, ou as escolhas certas, pelo menos do nosso ponto de vista. Se trata de desenvolver a habilidade deles escolherem e tomarem decisões, ainda que a gente não concorde que sejam as decisões mais acertadas ou a que a gente escolheria. E vamos lembrar, a gente está falando de crianças, provavelmente não são escolhas que vão afetar o resto da vida deles, escolhas que vão arruinar a vida deles ou colocar eles em risco ou perigo de vida. Eu estou falando aqui de escolhas, por exemplo, como qual sapato colocar, qual a roupa que quer usar hoje. Talvez o sapato seja uma bota num dia de verão ou uma sandália aberta num dia de inverno. O máximo que vai acontecer é um pequeno desconforto, nada além disso. E acreditem, teu filho vai sobreviver. E mais, ele vai sobreviver com autonomia, porque vai ser muito diferente
Se ele colocar um sapato e passar calor, e aquele sapato tiver sido escolhido por ti, do que ele passar calor com aquela bota de plástico que ele escolheu usar por conta própria. As crianças tendem a aceitar muito mais facilmente mudanças e coisas que não saem como elas gostariam se elas tiverem feito a escolha delas. Elas podem até ficar frustradas, chateadas, mas com menos intensidade do que se elas não tiverem sido ouvidas na tomada de decisão. Então, aquelas escolhas que o teu filho, dependendo da faixa etária, já pode fazer, deixa que ele escolha. O sapato que vai usar, a roupa, o que ele quer brincar, às vezes até a comida que ele quer comer, né? Nós adultos, a gente nem todo dia tá afim de comer todo tipo ou qualquer tipo de comida. Por que eles têm que estar? A gente, como adulto, muitas vezes serve o que tem na mesa e a criança que coma, querendo ou não. Claro que eu não estou falando aqui de só escolher comer porcaria ou coisas que não sejam saudáveis, não estou falando disso. Mas tendo algumas opções num cardápio de almoço, por exemplo, dentre as opções que tem, experimenta deixá-la escolher. Talvez ela até comece a escolher aquele brócolis e aquela beterraba se ela não se sentir forçada a comer. Faz o teste. Cada criança reage de um jeito. O certo é que as crianças precisam ser envolvidas naquilo que elas já têm condições e capacidade de escolherem. Isso vai dando a elas um sentido de autonomia, de responsabilidade, de confiança e de segurança em si próprias. A gente corrige comportamentos no curto prazo e desenvolve habilidades para o futuro. Então, a primeira é a tomada de decisões. A segunda habilidade que a gente vai falar aqui é o controle das emoções. Em momentos de raiva, brabeza, frustração, momentos que elas estão assustadas, tristes, permite que o teu filho expresse as emoções dele. Tá com vontade de chorar? Chora. Bate numa almofada, só com uma almofada. Tá com vontade de bater o pé no chão, de sapatear? Sapateia. Tá com vontade de gritar? Grita. Permite que ele expresse as emoções. Uma outra técnica também é fazer a criança movimentar o corpo, porque o movimento do corpo, ele afeta e modifica a estrutura do cérebro. Então, se na hora da raiva, a estrutura que está ativa, lembrem, é a amendoazinha lá da cozinha que está ativando tudo, se não entendeu nada, volta nos outros vídeos também. Se na hora da raiva, o que está tomando conta de tudo é aquela amendoazinha que fica lá na cozinha, a gente precisa ativar a parte de cima e frontal do cérebro. E quando a gente se exercita, coloca o corpo em movimento, o movimento por si só faz com que a estrutura do cérebro seja modificada e essas áreas responsáveis pela lógica, pelo planejamento e pelas ações pensadas entrem em cena. Então, no momento que teu filho estiver brabo, com raiva, assustado, triste, convida ele para andar de bicicleta, brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde. Além dele ter a chance de mudar o foco das emoções, ele também vai estar modificando a estrutura do cérebro e permitindo que ele não só reaja, mas que ele passe a agir em relação à emoção que ele está sentindo. Então, no momento que a emoção estiver presente, permita e auxilie o teu filho a expressar o que ele de fato está sentindo. Se for vontade de chorar, olha, eu entendo que tu tá bravo. Quer chorar? Pode chorar. Eu tô aqui. E permita que ele expresse. Algumas crianças mais velhas podem fazer uso do famoso e velho diário. O diário ele tem essa função de no momento que a criança escreve, ela expressa muitas vezes o que ela sente. Crianças menores que ainda não escrevem, não têm essa capacidade, né, de articular as palavras e de expressar em palavras o que elas sentem, utilizam o recurso do desenho, que eles possam contar através do desenho o que eles estão sentindo, criar histórias, que é muitas vezes através da fantasia que a criança menor consegue dar significado, nomear e dar um sentido para a emoção que ela está tendo naquele momento. Então, usar coisas lúdicas também ajuda muito nesse momento.
não só para o lado racional. Lembra? A gente precisa conectar para redirecionar. Não adianta nada querer conversar de forma lógica com um cérebro que está num ataque de fúria. Não vai resolver. Então essa é a segunda habilidade, controle das emoções. A terceira habilidade é a autocompreensão. Fazer com que as crianças olhem para as escolhas que elas fazem, para o que elas sentem, para o que elas pensam. Por exemplo, por que tu acha que tu fez aquela escolha? Quando a criança muitas vezes resolve não emprestar um brinquedo no parquinho para algum amiguinho. Questiona ela, não precisa ser na hora, porque também tu não precisa expor o teu filho perante os outros, muitas vezes até estranhos, para disciplinar. Mas na saída do parquinho, depois de ter passado, no momento de interação entre vocês, questiona. Olha, aquele momento no parquinho, por que tu acha que tu fez aquela escolha de não emprestar o teu brinquedo? Ela vai te dizer, independente da idade. O que fez tu te sentir triste naquela situação? Então isso vai fazendo com que as crianças consigam enxergar além do que elas por si só e sozinhas conseguem perceber. Essa foi então a terceira habilidade, autocompreensão. A quarta habilidade é a empatia. E tu vai poder fazer isso através de perguntas simples e coisas que acontecem com todo mundo todos os dias. Por exemplo, num restaurante, quando tem um bebê chorando muito, pode perguntar: filho, por que tu acha que aquele bebê está chorando? Ou então, quando às vezes a gente vai numa loja e não é assim tão bem atendido, né? Filho, olha só, aquela titia da loja não foi muito legal com a gente, né? O que tu acha que pode ter acontecido para ela estar triste hoje? Ou então, no momento de contação de histórias, de leitura de livros, filha, por que tu acha que a personagem do livro, a Laura, se sentiu quando a amiga dela se mudou de casa? É usar elementos da rotina, do dia a dia, de experiências que acontecem com a criança para ir desenvolvendo essas habilidades. Porque isso vai fazendo elas ampliarem a visão delas e olharem não só para aquilo que elas sentem, mas também conseguir perceber o mundo delas e o mundo dos outros. Porque a empatia é uma das principais capacidades que o mundo carece hoje e que vai ser uma das habilidades do futuro para a gente ter adultos realizados, felizes e prósperos. Todas essas habilidades que a gente falou hoje aqui vão também auxiliar no desenvolvimento da ética, de valores pessoais, da compaixão. E isso vai fazer com que as crianças de hoje confiem em si, confiem na sua capacidade de fazer escolhas, confiem na sua capacidade de entender o que se passa dentro do mundinho delas. Isso vai fazer com que elas automaticamente fiquem mais confiantes de si, fiquem mais seguras também. E com isso elas vão poder explorar com muito mais facilidade as suas potencialidades, alcançarem maior sucesso, sendo sucesso o que significar para cada uma delas, consequentemente serem mais felizes e serem prósperas. Prósperas no sentido amplo da palavra, né? Prosperidade, abundância, de tudo aquilo que for bom, for do bem e fizer sentido para os nossos filhos. Então, hoje a gente falou sobre como ajudar os nossos filhos hoje a desenvolverem as habilidades que vão fazer deles adultos que não vão precisar ser meus pacientes no futuro. Vamos ver quais são? Repetindo então, tomada de decisão, controle das emoções, autocompreensão e empatia. Um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo.